Capítulo 51 Risos. Fu Yue também olhou para o cunhado, suspirando. Ele sempre pensou que aquele que possuía o caleidoscópio Sharingan e se escondia era o Uchiha mais forte. Até hoje à noite, depois de assistir à batalha entre Zishui e Duan, Fu Yue descobriu que sua força só pode ficar em terceiro lugar no clã, no máximo. Mas, além de um pouco de decepção, os olhos de Fu Yue estavam cheios de surpresas. A força de Duan superou em muito suas expectativas. Seja ele o patriarca ou o cunhado de Duan, ele está muito feliz. Neste momento, os membros do clã também se reuniram em torno dos três. Du, você também tem um caleidoscópio Sharingan? E Atsushiro não pôde deixar de perguntar. Huan ouviu as palavras e acenou com a cabeça sem hesitar. Claro, você não viu meu Susanoo? Já que todos reconhecem seu duplo como Susanoo e pensam que ele tem um caleidoscópio, então é só admitir. Como esperado de uma pausa. Ao ouvir o que Duan disse, Yatsushiro sentiu cada vez mais que havia feito a aposta certa ao confiar a facção radical a Duan. Patriarca, Shisui e Duan, nós Uchiha temos 3 pares de caleidoscópios. Outros membros do clã confirmaram a notícia e ficaram extremamente entusiasmados por um tempo. Entre eles, Uchiha Setsuna ficou tão animado que começou a chorar e gritou para o céu. Uchiha escondeu seu poder por tantos anos e finalmente será revivido. Exatamente. Yatsushiro aceitou as palavras de Setsuna, seus olhos brilharam e ele disse: enquanto os 3 pares do caleidoscópio unirem forças e levarem o Uchiha a lançar um golpe, definitivamente seremos capazes de derrubar a alta administração de Konoha e recuperar nosso poder. Depois de falar, ele até se ajoelhou no local, olhando para Duan com olhos fanáticos. Yatsushiro uma vez pensou que o projeto Jade Broken de Duan era muito louco, mas agora sua opinião mudou completamente. Na batalha desta noite, Duan provou com sua força que é o verdadeiro Uchiha número 1. Mesmo que o patriarca e Shisui se unam, eles podem não ser oponentes de Duan. No coração de Yatsushiro, Duan se tornou o salvador do Uchiha. Vendo isso, Daohu e Chihu também se ajoelharam com um baque e imploraram a Duan: Duan, por favor, guie-nos no futuro. Sob a influência dos 3, outros radicais, e até mesmo muitos moderados, também ficaram entusiasmados e se ajoelharam, implorando por ordens. Vendo esta cena, o rosto de Zishui ficou pálido. A coisa que mais o preocupava aconteceu: o clã Uchiha, eles vão dar esse passo irreversível esta noite. A expressão de Fu Yue também mudou. Todos podem ver que ele, o patriarca, foi completamente ignorado. Neste momento, Duan é mais popular que ele, mais parecido com o chefe do clã. Fu Yue não pôde deixar de se sentir um pouco amargo, mas estava mais preocupado em como Duan responderia à sua tribo. Na cognição de Fu Yue, Huan revelou-se um extremo moderado e até tinha tendências capitulacionistas. Depois de ser esclarecido por seu cunhado, ele se juntou a ele como neutro. A decisão de competir com Zishui deve ser apenas devido a uma mentalidade competitiva e não tem nada a ver com facções. Então, do ponto de vista decisivos, você não deveria fazer algo como um golpe de estado, certo? Quem estava mais nervoso que Fujigaku era Kakashi na árvore. Com certeza, como disse Danzo, Uchiha parece estar realmente planejando se rebelar. O que fazer? Devo encontrar uma maneira de voltar e reportar ao Lord Hokage, ou usar o pergaminho de sinalização diretamente para permitir que os ninjas da raiz entrem. Kakashi hesitou. Duan olhou para um grande grupo de membros do clã ajoelhados à sua frente, olhou para seus olhos sinceros e apenas disse levemente: levante-se primeiro. Você concordou? Yatsushiro levantou-se e perguntou apressadamente, julgando que não há resposta. Por outro lado, Uchiha Setsuna olhou feio para Yatsushiro e repreendeu. Por que você está tão ansioso? Você não viu que Duan estava pensando no plano de golpe? Edifício Hokage, e matar os executivos de Konoha. Comparados com Fu Yue, esses radicais têm impressões completamente opostas de Duan. Todos eles pensavam que Duan era um radical extremo. Agora que ele ganhou o poder,
ele definitivamente levará todos a derrubar a mesa e lute contra Konoha até a morte. Diante das expectativas completamente diferentes desses dois grupos de pessoas, Duan de repente levantou os cantos da boca, colocou a mão na testa e sorriu suavemente. Durante esse processo, o arco dos cantos de sua boca tornou-se cada vez mais amplo, até que finalmente ele sorriu completamente, revelando duas fileiras de dentes grossos e brancos, e ergueu a cabeça, rindo loucamente para o céu escuro da noite. Haha, hahaha. Acabou, o tio enlouqueceu. Itachi imediatamente teve uma premonição sinistra quando viu a aparição de Duan. Com certeza, julgando que isso é o que há de errado. Justamente quando um grupo de pessoas não sabia por quê. A risada intermitente parou abruptamente e a expressão de toda a pessoa tornou-se instantaneamente extremamente fria. Ele esticou um dedo com indiferença e disse aquelas 4 palavras. Smash tio Varudo. Um momento. A engrenagem do tempo travou, o mundo inteiro ficou cinza e tudo no mundo congela. Os membros do clã à frente deles ainda estavam perplexos com a risada selvagem de Duan, e todos eles tinham expressões de espanto em seus rostos. O substituto, o Ord, desceu com o tempo e reapareceu atrás de Duan. Sua expressão de indiferença e arrogância era exatamente a mesma de Duan neste momento. Então vamos começar. Madeira grande 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 madeira grande. Neste momento, o corpo principal de Duan e o substituto avançaram em direção ao membro do clã Uchiha, erguendo os punhos. Um luta da esquerda para a direita da torcida, o outro luta da direita para a esquerda da torcida e finalmente se encontra no meio. Exatamente 5 segundos se passaram. O tempo retoma seu fluxo. Bang, 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 bang. Seguindo o som de golpes uniformes, antes que todos os Uchiha pudessem reagir, eles tiraram os pés do chão e voaram de cabeça para baixo em todas as direções. São mais de 50 pessoas. Todos voaram a mais de 10 ou 20 metros de distância, alguns bateram na parede, alguns penduraram-se na árvore e alguns até caíram no rio Nanhachuan. Na frente de Huan, restavam apenas 3 pessoas. O patriarca fluiu e feriu gravemente Shisui e sua irmã mais velha, Mikoto. O que aconteceu? Meikin murmurou, olhando em volta, com uma expressão atordoada. Fuyou e Shisui se entreolharam e ambos viram horror nos olhos um do outro. Eles adivinharam que era Duan Qian, mas o mais assustador é que nem mesmo o caleidoscópio Sharingan das duas pessoas conseguia ver como Du fazia isso. Em um instante, mais de 50 elites do clã Uchiha foram lançadas voando. Uma pessoa suprime um clã. Então, este é o verdadeiro poder? 4 semanas. Os membros do clã se levantaram um após o outro, tocaram seus corpos e descobriram que, além de uma leve dor, não havia mais ferimentos reais. Isso ocorre porque parei de mostrar misericórdia para com eles. Mas há exceções. Itachi, você está bem? Quan viu Itachi ajoelhado no chão, sem conseguir ficar de pé por muito tempo, então correu para ajudá-lo. Acontece que ele estava segurando o estômago de dor, o sangue escorria do canto da boca e seu rosto estava muito pálido. Parece que a lesão não é grave. Itachi ergueu a cabeça com dificuldade, olhou para seu tio ao longe e percebeu que estava lhe ensinando uma lição deliberadamente. Foi porque ele pediu a Shisui que impedisse seu tio e foi descoberto por seu tio. Itachi acertou. O mesmo encontro com ele e Uchiha 8 gerações. O segundo em comando do departamento de polícia estava caído no chão, uivando. Ele estava mais gravemente ferido do que Itachi, sem falar que ficar de pé, até mesmo mover um dedo causaria dor por todo o corpo. Vendo isso, Daohu e Chihu não tiveram escolha a não ser fazer uma maca com materiais locais e carregar Yatsushiro nela. Fim do capítulo. Capítulo 52. Meu truque se chama Shenlu Tianzeng. Yashira Uchiha foi derrotado. Por causa de sua série de palavras e ações na reunião do clã, superficialmente ele se rendeu a Duan, mas na verdade ele estava tentando usá-lo.
Ele não apenas instigou a luta entre Duan e Shisui, mas também instigou Duan a tomar o poder do patriarca Fugaku e lançar o golpe de estado que os radicais sempre desejaram. Seus pensamentos já foram descobertos há muito tempo. Portanto, decidi deixar Yatsushiro deitado na cama do hospital por 10 dias e meio meses e refletir sobre isso. No momento, Yatsushiro estava deitado na maca, olhando para Duan, apenas um medo profundo permaneceu. Uchiha Setsuna viu a aparência de Yatsushiro e não pôde evitar suar frio. Sumo sabia muito bem que não apanhava como Yashiro, provavelmente porque era um osso velho e não poderia viver por 2 anos, então foi misericordioso. Essa é a verdade. Depois de um tempo, o povo Uchiha no chão, nas árvores e na água, todos olharam para Duan com um medo persistente depois de se levantarem envergonhados. Ele ficou lá em silêncio como uma estátua. Os músculos quebrados são banhados pelo luar brilhante, atrás está o silencioso e majestoso mundo duplo, e atrás do mundo está uma lua nova nascendo no meio do céu. A pessoa, o duplo e a lua formam uma linha. A pausa neste momento é como uma merda sob a lua. Para ele, as pessoas do clã ficam maravilhadas, mas também ficam muito confusas. Julgamento, diante do pedido de todos, porque você de repente riu descontroladamente e atacou os membros do clã. É muito simples, porque eu desprezo os Uchiha. Ele olhou ao redor da multidão e disse lentamente para as 50 pessoas. O Uchiha atual é muito fraco. Vocês, ou só pensam em lutar em grupos, ou são apegados aos fortes, e nunca pensei em confiar em si mesmo. Quando sua força puder me satisfazer, discutiremos isso mais tarde. Algo sobre o golpe. Uchiha é fraco? Em todo o mundo ninja, ninguém ousaria dizer isso, mas parece razoável dizê-lo pela boca. Ele pode suprimir 2 caleidoscópios sozinho e derrubar a elite de todo o clã com um movimento. À sua frente, todos não são diferentes de um grupo de galinhas e cachorros. Assim que esta declaração foi feita, as expressões dos membros do clã foram diferentes. Alguns estão envergonhados, alguns estão com raiva e alguns estão pensativos. Quebrado, Zishui olhou para as costas de Duan e ficou surpreso. Ele não esperava que Duan extinguisse as chamas do golpe de estado e o ajudasse a completar a tarefa atribuída pela 3ª geração disfarçada. Tal ruptura parece ser, diferente do lunático descrito por Itachi. Fuyue franziu a testa ligeiramente, tentando descobrir a real intenção de seu cunhado pelas palavras de Duan. Concordou definitivamente com o golpe, mas sente que ainda não chegou a hora e que o clã Uchiha ainda não está pronto. Ou Duan Shin não concordou com o golpe, então usou essa desculpa para suprimir os membros do clã prontos para agir. Ele pensou bem, deveria ser este o último, afinal a posição do cunhado é moderada. Volte a si em um instante, de repente percebeu, e disse a Dalhu e Chihu ao seu lado. Eu entendo, devemos nos preparar ativamente para a guerra e melhorar nossa força, para que possamos minimizar as baixas de nossa tribo em golpes futuros. Aspas. Ao ouvir o que ele disse, os radicais estavam se preparando novamente. Todas essas pessoas interpretaram diferentes significados das palavras de Duan de acordo com suas próprias posições, mas ninguém conhecia os verdadeiros pensamentos de Duan. Exceto Furão. Itachi olhou para Duan, tremendo todo, e seu coração afundou no fundo do vale. Ele sabia que seu tio obviamente não gostava de Uchiha por ser muito fraco, e queria tornar os membros do clã mais fortes, para que fosse possível morrer com Konoha e se divertir muito. Quanto ao próprio tio, é absolutamente impossível para ele participar diretamente do golpe, e ele só assistirá ao show do lado de fora. Como o próprio Jui disse, ele não tem nenhum sentido de identidade com a sua família ou aldeia, ele só quer ver o mundo arder. Mas Itachi não poderia dizer isso, porque ninguém acreditaria nele agora. Você simplesmente jogou todos nós no ar em um instante. Como você fez isso? Nesse momento, Dao não aguentou mais e perguntou a Xiang Duan. Antes que Duan pudesse falar, Fuyue franziu a testa e repreendeu. Dao, não pergunte o que não deveria perguntar.
Pedir informações sobre outros ninjas é um tabu para os ninjas, mesmo aqueles do mesmo clã. Sem problemas, mas Duan acenou com a mão, não levou a sério e abriu a boca para compensar. Meu movimento se chama Shenlu Tianzeng, que pode liberar uma poderosa força repelente do corpo e repelir todos os inimigos. Técnica do aluno. Esmagar Varudo? Não, é Shenlu Tianzeng. Concluiu que, em vez de deixar os outros pensarem muito sobre sua capacidade de parar o tempo, é melhor tomar a iniciativa de expor e conduzir seu pensamento em uma direção aparentemente razoável, mas completamente errada. Com certeza, manipular a repulsão. Ao ouvir o princípio desta técnica, os membros do clã ficaram aterrorizados e depois ficaram surpresos, e ouvir seu nome, Shenlu Tianzeng, fez com que as pessoas se sentissem extremamente dominadoras. Fu Yu e Zishui ficaram ainda mais perdidos em pensamentos. Quando cada par de caleidoscópios abrir os olhos, haverá uma técnica especial de pupila nos olhos, e essa habilidade geralmente é única. Duan Pupil Art, é o Shenlu Tianzeng que pode manipular a força repulsiva. Afaste todos os seres sencientes, a mão invisível de Deus. Realmente poderoso. Ao mesmo tempo, os dois não puderam deixar de comparar subconscientemente a técnica da pupila caleidoscópio de Duan com suas próprias habilidades. Fu Yue olhou para Shisui ao lado dele. O que ele se perguntou foi, quando Zishui e Duan brigaram, por que ele não usou a técnica exclusiva do caleidoscópio do aluno? Será que a habilidade de Zishui, como a dele, também é uma técnica de aluno que não é de combate? Shisui também ignora a habilidade caleidoscópio de Fu Yue. Mas o que ele sabe é que não deve expor as habilidades de outros deuses como Duan fez. Por que esse poder é tão assustador que deixará todos com medo? Deixe-me perguntar, quem pode suportar a existência de uma pessoa que pode silenciosamente mudar os pensamentos e as vontades dos outros? Justamente quando os membros do clã estavam falando sobre o quebrado, Shenlu Tianzeng. Duan ergueu a cabeça de repente, olhou para a floresta não muito longe e disse: depois de observar por tanto tempo, é hora de descer. Vir a ser. Ao parar ao entrar, a autopercepção será bastante aprimorada e tudo naquele mundo cinzento poderá ser observado com clareza. Quando ele lançou Varudo agora há pouco, ele notou Kakashi escondido na árvore ao longe. Devo dizer que a invisibilidade desse cara é muito boa, e ele consegue esconder isso muito bem. Qualquer um, o que ele disse chocou a todos no Uchiha. Suishi suishi suishi. Em um instante, mais de 50 pares de olhos compartilhados olharam na direção da floresta. Os olhos escarlates de todos estavam girando rapidamente neste momento, procurando ao redor. Talvez tenha sido porque a batalha entre Duan e Zishui foi tão emocionante que os membros da tribo mantiveram os olhos uns nos outros, então ignoraram a situação em torno da tribo. Quando pensaram em alguém escondido no escuro e observando por tanto tempo, todos os Uchiha se sentiram envergonhados e humilhados. Sob o olhar de dezenas de pares de Sharingan, os pelos frios por todo o corpo de Kakashi se arrepiaram em um instante, e ele sentiu um arrepio percorrendo as solas dos pés até o topo do céu, deixando seu couro cabeludo dormente. Escapar, assim que teve essa ideia, foi rejeitado por si mesmo. Sob a fechadura de 3 pares de caleidoscópios e dezenas de pares de Sharingan, como ele poderia escapar? Então, isso é problemático. Kakashi suspirou e murmurou. Então ele tomou a iniciativa de liberar a técnica da invisibilidade e pulou da árvore. Fim do capítulo. Capítulo 53 Prisioneiro. Capitão Kakashi? Itachi ficou surpreso ao ver que era Kakashi. Outros Uchiha também reconheceram, esse infiltrado é Kakashi da Anbu. Parece lógico. Quando um ninja de Konoha se junta a Anbu, isso significa esconder sua identidade, mas Kakashi é muito especial. Antes de Shisui e Itachi se juntarem a Anbu, o olhar compartilhado de Kakashi era único em toda a Anbu, e ele também usou esse olho para ganhar o título de cópia ninja. Então todos no mundo ninja sabem que a NBE de Konoha tem um Sharingan Kakashi. Essa noite,
Embora Kakashi não usasse a armadura ou a máscara da Anbu, aos olhos de todos no Uchiha, ele estava apenas tentando encobrir. Então, dezenas de ninjas Uchiha logo cercaram Kakashi fortemente. Kakashi, por que você entrou furtivamente em nosso clã Uchiha sem fazer barulho? Fuyui se apresentou como patriarca, franzindo a testa e questionando Kakashi severamente. Na verdade, você nem precisa perguntar. Kakashi apareceu aqui, todos podem adivinhar, deve ser enviado pelo alto nível de Konoha para escutar as informações. Vendo que Kakashi estava em silêncio, Fuyui ficou cada vez mais infeliz e seu tom tornou-se mais severo. Você deveria saber que mesmo que não diga nada, o departamento de polícia pode fazer isso só porque você invadiu o clã Uchiha. A NBE, em Konoha, geralmente significa 4 palavras. Liberdade de ir e vir. Todas as suas ações são reportadas diretamente ao Hokage, sem a necessidade de explicar a ninguém. Esse é o poder da Anbu. Exceto por um lugar, nem mesmo a Anbu pode entrar e sair à vontade. Essa é a terra do clã Uchiha. Porque Uchiha goza de total autonomia e é um reino verdadeiramente independente. Enfrentando o questionamento de Fuyui. O que devo fazer? Kakashi derramou algumas gotas de suor frio, continuou calado e foi levado pela polícia para tortura. Ou voltar-se para as raízes? A mão de Kakashi inconscientemente tocou o pergaminho de sinalização em sua cintura. Contanto que ele puxe o pergaminho, os ninjas Genbu que já emboscaram fora do clã Uchiha entrarão imediatamente. No entanto, antes que os reforços cheguem, ele definitivamente não será capaz de sobreviver enfrentando a elite do clã Uchiha. E depois de ver o par triplo de caleidoscópios do Uchiha, Kakashi é muito desconfiado. Mesmo que as raízes de Danzo sejam mobilizadas, temo que não haverá retorno esta noite e que todo o exército terminará em aniquilação. Pensando nisso, a mão de Kakashi gradualmente se soltou do pergaminho. Nesse momento, Duan saiu e estendeu a mão para Kakashi. Dê para mim. Kakashi sabia do que estava falando, hesitou um pouco e entregou o pergaminho. Duan jogou o pergaminho para Fuyui, este verificou, imediatamente olhou para ele e disse em voz profunda. É um pergaminho de sinal. Kakashi não está agindo sozinho, há outros ninjas de Konoha por aí. Depois de terminar de falar, ele olhou à distância para os poucos edifícios altos e mal iluminados fora da área do clã, onde estava escondido o posto de vigilância montado pela aldeia. As reuniões do clã Uchiha costumavam ser em salas secretas subterrâneas, então não há necessidade de se preocupar em ser escutado ou espiado. Mas esta noite, Duan e Shisui vieram lutar lá fora, e houve uma comoção tão grande, e Fuyui também sacrificou Susanoo, há uma grande probabilidade de que ele tenha sido capturado pela vigilância. Fuyui expressou seu palpite. Ou seja, o segredo de que nosso Uchiha tem 3 pares de caleidoscópios foi exposto tão cedo. Muitos membros do clã perceberam esse problema e seus rostos mudaram. Quebrado, o que devemos fazer agora? Uchiha Setsuna lançou um olhar para Duan pedindo instruções, esperando que este desse ordens. O velho que herdou o testamento de Madara e foi preso por rebelião, agora considera julgamento como o segundo Uchiha Madara e obedece à afirmação. Não só ele, mas também o resto da tribo. Uchiha adora os fortes e isso nunca mudou. Embora Fuyui seja o patriarca e tenha aberto o caleidoscópio, em comparação com Duan Yi, parece não haver nada que vale a pena mencionar. Neste momento relacionado à vida e morte do Uchiha, somente uma pessoa tão poderosa pode conquistar a confiança de todos os membros do clã. Até o próprio Fuyui estava mentalmente preparado. Neste período extraordinário, ele não se importa em abrir mão da posição Zen para os virtuosos e deixar Duan assumir a posição de patriarca. Se fosse outra pessoa, Fuyui não desistiria do cargo de patriarca tão prontamente, mas deve ser seu cunhado, e todos são membros da família. Não importa na cara ou no coração, Fuyui está bem. O que todo mundo não esperava era isso. Huan não tomou nenhuma decisão pelo Uchiha, mas olhou para Fuyui e disse, eu ouço o patriarca. Quebrado. Fuyui ficou comovido ao ouvir as palavras e realmente fez cara de cunhado.
Além de comovido, Fuyue também sabia que não deveria ser covarde neste momento, caso contrário os membros do clã ficariam decepcionados com ele. Então, Fuyue tomou uma decisão decisiva, acenou com a mão grande e disse com voz fria: "Vamos conhecer nossos convidados." Duan veio para o lado de Kakashi, uma grande mão em forma de palma apoiada no ombro deste, e com apenas uma leve pressão, Kakashi franziu a testa e sentiu uma dor aguda. Ele suportou a dor e não emitiu nenhum som. O significado de julgamento é óbvio, contanto que Kakashi se atreva a se mover, ele será morto imediatamente. Sob as ordens de Fuyue, Uchiha e seu grupo de mais de 50 pessoas caminharam para fora do clã de maneira poderosa. A lua está no meio do céu e a noite já está profunda a esta hora. Na área do clã, as lojas nas ruas estão fechadas há muito tempo e todas as luzes das casas estão apagadas. Os membros comuns do clã Uchiha caíram em um sono profundo. Mais de 50 elites Uchiha com olhos penetrantes, exalando uma aura assassina tão forte quanto a noite, passaram pela rua. Ao passar pelo prédio do departamento de polícia, Mikin, leve Shisui e Itachi para a enfermaria. Não os deixe ir a lugar nenhum até que se recuperem dos ferimentos. Fuyue parou temporariamente e contou à esposa. Shisui é leal ao terceiro Hokage, e Itachi também é um ninja da Anbu. Então Fuyue decidiu, de agora em diante, e por um período de tempo no futuro, os dois não poderão deixar o clã e retornar ao edifício Hokage. A menos que o próximo assunto desta noite possa ser resolvido sem problemas. E eu também fiquei ferido. Yashiro deitou-se na maca e gritou fracamente. Os três foram encaminhados para a enfermaria. Então, os ninjas Uchiha que estavam originalmente de plantão no departamento de polícia também saíram do prédio um após o outro depois de ouvirem da população do clã o que aconteceu com a associação do clã. O número deste grupo de ninjas Uchiha ultrapassou 60 neste momento. Liderado por Fuyue, um grupo de membros da tribo chegou ao portão das terras do clã de forma assassina. Olhando em volta, não havia ninguém por perto, e os prédios ao redor da área do clã também estavam escuros como breu e todas as luzes estavam apagadas. Não fale sobre o movimento do ninja de Konoha, você nem consegue ouvir o vento e os insetos. Estava incrivelmente quieto. Neste momento, um homem vestindo uma capa preta apareceu de repente no final da rua escura, indo em direção ao portão do clã Uchiha. Ao mesmo tempo, uma série de respirações sinistras também emergiu da escuridão circundante, aparecendo nas árvores, paredes e telhados. É a garota do petróleo Ryoma, e as raízes que ele lidera. Não sei se é coincidência. Quando esses ninjas raiz apareceram, a lua no céu estava coberta por nuvens escuras, tornando a luz circundante ainda mais escura. Parece implicar que a raiz é a personificação da escuridão. Fim do capítulo. Capítulo 54 Retirada chocada. Os passos da garota do petróleo Ryoma não estavam com pressa, e ela parou do lado de fora do portão do clã Uchiha. A poucos metros de Fuyue e dos outros, ele parou de dar um passo à frente. Embora ele ainda usasse aqueles óculos escuros à noite, seus olhos ainda eram penetrantes e ele viu Kakashi, que era um prisioneiro no meio da multidão, de relance. Isto significa que o plano do mestre Danzo falhou. Neste momento, o que você, Anbu, quer dizer com você ainda está reunido fora do nosso clã a esta hora tardia? Você vai lutar contra o Uchiha com esta formação? Fuyue não foi nada educado e questionou diretamente a petroleira Ryoma. A garota oleosa Ryoma ouviu as palavras e respondeu inexpressivamente. Líder do clã Fuyue, você entendeu mal. Recebemos apenas ordens de proteger a segurança da vila e patrulhamos rotineiramente, e não entramos no clã Uchiha. Ouça o que ele disse. Fuyue não falou bobagem, ele pegou o pergaminho de sinalização e jogou em Ryoma, e perguntou. Então me diga, o que é essa coisa encontrada de Kakashi? Isso, eu não sei. A garota do óleo Ryoma balançou a cabeça, olhou para Fugaku e respondeu calmamente. O patriarca de Fugaku deveria saber que somos na verdade o povo da raiz, obedecendo a Danzo-sama.
E Kakashi, Anbu, é Hokage, senhor. Ele não apenas desconsiderou diretamente seu relacionamento com Kakashi, mas também tentou guiar o Uchiha para atingir a terceira geração. Fuyue franziu a testa. Vendo que a garota oleosa Ryoma respondeu impecavelmente, ele sabia que provavelmente não conseguiria nada melhor da outra parte. Fuyue virou a cabeça e olhou para Duan, vendo que este não respondeu, Den até entendeu o significado de Duan. O Uchiha ainda não está pronto, não é apropriado brigar com a aldeia. Pense aqui. Fuyue acenou para a garota oleosa Ryoma e deu ordem para ir embora. Vocês vagaram por aqui à noite e foram esbarrados por nossa força policial. Sinto muito, sinto muito. Estamos apenas executando a tarefa. Espero que você possa entender, patriarca Fuyue. A garota oleosa Ryoma parecia indiferente e não recuou nem um pouco. Fuyue finalmente ficou com raiva ao ouvir as palavras, o jade de 3 gomos em seus olhos girou e mudou, e um caleidoscópio apareceu no local, olhando friamente para a outra parte. Não só ele. Swish, 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 swish. Neste momento, mais de 60 ninjas Uchiha atrás de Fuyue também abriram o Sharingan, e pares de pupilas escarlates iluminaram-se na escuridão. Como uma matilha de lobos sedentos de sangue, eles estão de olho apenas na garota oleosa Ryoma. Estando preso por mais de 60 pares de escrita compartilhando olhos, mesmo o terceiro Hokage pode não ser capaz de suportar tal pressão. Sem mencionar uma garotinha oleosa, Ryoma. Como esperado, sua aparência mudou drasticamente e ele explodiu com um estrondo no local, transformando-se em inúmeros insetos, fugindo em todas as direções pela rua. Enquanto a garota do óleo Ryoma recuava envergonhada, a respiração do resto dos ninjas raiz também desapareceu rapidamente na escuridão, desaparecendo sem deixar vestígios em um instante. Na verdade, Danzo sabe o quão difícil é destruir o clã Uchiha apenas com o poder das raízes. O plano de Danzo é deixar Kakashi usar o pergaminho de sinalização para pedir ajuda, e então ele pode entrar logicamente no território do clã Uchiha e tornar as coisas grandes. Nesse momento, enquanto Kakashi for usado para atrair a Anbu, a terceira geração pode ser forçada a atacar o Uchiha. Mas agora, Kakashi foi capturado e não conseguiu puxar o pergaminho de sinalização, e Uchiha não foi enganado, então não havia razão e confiança para fazer isso. Veja as raízes se assustarem. Kakashi sabia que havia se tornado uma criança abandonada. Para o clã Uchiha, como lidar com essa criança abandonada é um problema. Afinal, como disse a petroleira Ryoma, Kakashi foi enviado pela terceira geração. Quebrado, o que você acha que deveria ser feito? Fuyue deixou Duan se decidir e entregou a decisão sobre o assunto ao cunhado. Depois de pensar um pouco, ele deu um tapinha no ombro de Kakashi e disse a este de forma significativa. Relate o que você viu hoje para Sandai Hokage intacto depois de voltar à aldeia, mas não nos force. É um plano para desacelerar Konoha. Fuyue e muitos membros da tribo adivinharam a real intenção de dizer essas palavras. Na reunião do clã que terminou esta noite, Zishui e Duan foram para a guerra. O primeiro ficou gravemente ferido e o último deve ter consumido muito chakra e precisado de cultivo. Portanto, o que o clã Uchiha mais precisa fazer agora é aguentar temporariamente e recuperar sua vitalidade. Assustar o ninja raiz agora já é uma vitória para o Uchiha, e é hora de deixar isso para lá. Fuyue e outros acertaram. Se Uchiha tivesse uma batalha decisiva e precipitada com Konoha esta noite, estaria fadado a ser um fracasso sem suspense. A briga realmente começou e eu nem tive interesse em assistir ao show, então peguei minha irmã Making e fugi durante a noite. Então, ele decidiu libertar Kakashi, enviando um sinal de paz temporária para a terceira geração. Kakashi ficou surpreso. O povo Uchiha o deixou ir assim, o que ele não esperava. Mas como ele quebrou a boca, é claro que ele deve fugir rapidamente, para que a outra parte não se arrependa novamente. Como resultado, quanto mais me preocupo com alguma coisa, mais me preocupo com isso.
Kakashi apenas deu um passo à frente e, antes de sair do portão do clã Uchiha Setsuna na multidão gritou em voz profunda. Etc. Assim que ele terminou de falar, Daohu e Chihu saíram correndo da multidão e pararam Kakashi. Ancião Setsuna, o que você quer dizer? Fuyue ficou intrigado. Setsuna olhou cuidadosamente para Duan primeiro, vendo que Duan não estava obviamente zangado, ele ficou um pouco aliviado, e então mencionou um evento passado para Fuyue, patriarca. Você ainda deve se lembrar. Para recuperar o Sharingan de Kakashi, mas você disse que Obito lutou muito bravamente no campo de batalha, então devemos respeitar a vontade de Obito, e finalmente não concordou com isso. E agora, Kakashi está usando o Sharingan Uchiha que Obito deu a ele para monitorar o Uchiha Clan. Isso é o suficiente para provar que sua decisão original estava errada. Em um instante, seus olhos estavam queimando, e ele questionou Fuyue em público, e expressou sua opinião como um ancião do clã. Kakashi pode sair esta noite, mas seu Sharingan deve ficar. Exatamente. Quando o povo da tribo ouviu as palavras, também sentiu que fazia sentido e acenou com a cabeça um após o outro. Deixe Kakashi ir, sim. Mas retrair os olhos também é um aviso do Uchiha para a terceira geração. Isso. Fuyue hesitou. Vendo isso, Kakashi despertou em seu coração. Ele não envergonhou Fuyue, mas disse calmamente para todos no Uchiha, entendo. Assim que a voz caiu, ele levantou a mão direita, pronto para arrancar o olho esquerdo e devolvê-lo ao clã Uchiha. Obito, me desculpe, Kakashi disse silenciosamente em seu coração. Neste momento, Juan de repente fez algo inesperado. Bateu. Ele avançou, agarrou firmemente o braço de Kakashi e o deteve com a expressão surpresa do último. Fim do capítulo. Capítulo 55. Porta-voz da imagem do Sharingan. Depois de impedir Kakashi de arrancar seu olho esquerdo, Duan se virou e disse a um grupo de pessoas: Kakashi, você é um coitado. Seu pai é o herói de Konoha, mais forte que Sannin, mas por causa disso ele ficou com ciúmes e foi excluído pela alta administração de Konoha. Pelo fracasso da missão, espalharam boatos desenfreadamente, caluniaram Hatake Sakumo e finalmente o forçaram a cometer suicídio. O que aconteceu com Hatake Sakumo não é a mesma situação que nossos Uchihas estão enfrentando agora. Aspas. Assim que esse comentário foi divulgado, todos no Uchiha e Kakashi ficaram surpresos. Em um instante, o velho foi o primeiro a perceber que já havia dito isso, então rapidamente virou a cabeça e deu um giro de 180 graus. Você tem razão, eu também sei uma ou duas coisas sobre Sakumo Hatake. Essa pessoa, como Zishui, já foi um idealista que acreditava firmemente na vontade do fogo. Portanto, quando viu a verdadeira face da hipocrisia de alto nível de Konoha e descobriu que a chamada vontade do fogo era uma mentira, seu espírito entrou em colapso. Hatake Sakumo não pôde aceitar a desilusão de seus ideais e, no final, não hesitou em abandonar seu filho e escapar de tudo cometendo suicídio. Aspas. Setsu disse isso tão a sério que quem não sabia pensava que ele era um amigo próximo de Hatake Sakumo durante sua vida. Mas o que ele disse é de facto uma possível explicação para a morte de Hatake Sakumo. Quando todos no Uchiha ouviram as palavras, eles não puderam deixar de sentir simpatia, arrependimento e raiva pela morte deste Konoha White Fang. Isso mesmo, raiva. Nosso Uchiha não deve suportar cegamente a opressão dos altos funcionários de Konoha, como Hatake Sakumo, ou mesmo ser forçado à morte. Devemos nos levantar e defender a reputação e os direitos do Uchiha. Daohu ergueu os braços e gritou. Isso mesmo. Os membros do clã concordaram novamente, sentindo-se agitados. Então, depois de olhar para Kakashi, ele disse levemente, já que o olho de Kakashi foi dado a ele pelo Uchiha, deixe-o mantê-lo. Acredito que esse olho compartilhado dará força a Kakashi, para que ele não tenha que seguir o antigo caminho de seu falecido pai. E esta também é a generosidade e capacidade do nosso Uchiha. Fuyue ouviu e decidiu que isso era uma tentativa de conquistar Kakashi. Então, como o patriarca, ele acenou com a cabeça. Bem, faz sentido.
Kakashi já foi o gênio número 1 em Konoha, e ele se tornou um Jonin aos 12 anos, o que é sem precedentes. A reputação do Uchiha. Isto é verdade. O nome, Cop Ninja, ressoa em todo o mundo. Kakashi é famoso superficialmente, mas o Sharingan é realmente lembrado. Todo o mundo ninja sabe que Kakashi depende do Sharingan do Uchiha para copiar milhares de ninjutsu. De certa forma, nos últimos anos, Kakashi tem sido o porta-voz da imagem do Sharingan, ajudando o Uchiha a estabelecer muito prestígio lá fora. Com base nisso, muitos Uchiha ainda reconhecem Kakashi em seus corações, enfrentando a gentileza repentinamente liberada pelo Uchiha. Depois de ficar em silêncio por alguns segundos, Kakashi falou lentamente, expressando sua posição para Duan. Desculpe, sou apenas um ninja comum de Konoha. A implicação é que se o Uchiha quiser usar este Sharingan para atraí-lo para um grupo, é impossível. Duan riu silenciosamente e balançou a cabeça. Eu não pedi para você trair o terceiro Hokage e ficar do lado do nosso Uchiha. Você só precisa usar bem esse Sharingan. Ele olhou para Kakashi e disse calmamente, vá você. Depois de falar, ele soltou o pulso de Kakashi. É porque estou sendo apaixonado. Kakashi riu de si mesmo, olhou profundamente para Duan e os Uchihas, depois se virou e saiu. Observando as costas de Kakashi indo embora, ele ficou perdido em pensamentos. No livro original, quando Orochimaru lançou o plano de colapso de Konoha, ele prendeu a terceira geração com ninjutsu de encantamento. Como Anbu, Kakashi não apenas não deu um passo à frente para apoiar, mas também convenceu Maiteka que queria salvar a terceira geração. A partir deste ponto, pode-se ver que Kakashi definitivamente tem ressentimento em relação ao terceiro Hokage. No fim do dia, Kakashi é do quarto Namikaze Minato, não do terceiro Sarutobi Hiruzen. Além disso, depois que Kakashi assumiu a sétima turma, ele também cuidou bem de Uchiha Sasuke, e isso pode até ser considerado uma preferência. Ele ensinou a Sasuke todos os ninjutsu que ele poderia ensinar. Ele não se importava tanto com outro discípulo, Uzumaki Naruto, o órfão da quarta geração. Kakashi pode não estar do lado de Uchiha, mas nunca ficará firmemente do lado de Konoha. É um estranho de olhos frios. Este ponto é um pouco semelhante ao de Duan, o que é do seu agrado. Então desta vez, Duan não dificultou as coisas para Kakashi, mas o deixou ir. Mas então novamente, pelo que sabemos, o olho esquerdo de Kakashi não é um jade normal de 3 pontas. Em vez disso, quando Nohara Lin morreu, ela foi fortemente estimulada, e Obito, que na época tinha outro olho direito, despertou o caleidoscópio ao mesmo tempo. É que Kakashi, um tolo, não consegue usá-lo. Esse, olho Shenwei, tem o valor da reciclagem. No entanto, Duan também acredita que retrair diretamente os olhos de Kakashi pode não ser a melhor escolha. Talvez seja uma boa ideia encontrar uma oportunidade de realizar silenciosamente uma operação de substituição do olho em Kakashi e substituí-lo por outro jade comum de 3 deuses. Desta forma, em momentos críticos no futuro, você poderá levar o solo a sério. Não seria lindo? Quando Duan estava pensando sobre esse plano de mudança de visão em seu coração. Ao lado, Fuyue também anunciou solenemente a tribo após um momento de contemplação. De agora em diante, o Uchiha entrou em estado de alerta de 2º nível e não pode relaxar 24 horas por dia. Reunião também mudou de uma vez por mês para uma vez por semana no futuro. Há algum problema? Não. Todos concordaram de repente. Fuyue acenou com a cabeça satisfeito e, depois de organizar pessoal para fortalecer os postos e patrulhas na área do clã, ordenou aos outros que voltassem para descansar. Logo, todos os membros do clã partiram, apenas Fuyue e Duan permaneceram no local. Guan, você está livre amanhã. Fuyue parou Duan, que estava prestes a se virar e sair, e disse solenemente, venha para a sala secreta da associação do clã amanhã à noite, tenho algo para lhe contar. Ok. Juan não fez mais perguntas e concordou. No portão do clã, os dois partiram em direções opostas. Na rua, Uchiha Jun estava com pressa.
Ele é um Chunin que abriu o Ergol Sharingan e também é uma das pessoas que participou da reunião do clã Uchiha esta noite. Depois que a reunião do clã terminou, ele não foi para casa, mas entrou em um beco escuro no meio do caminho e depois voltou para a aparência de Baizhui. Sim, este Jun Uchiha é na verdade Shiraitsuki Obito enviou para monitorar o clã Uchiha. O verdadeiro Uchiha Jun foi possuído por Shiraitsu usando a técnica de esporos um dia atrás e foi morto em um ataque furtivo. Depois de absorver o chakra de Jun Uchiha, Baize entrou furtivamente na reunião do clã desta noite fingindo estar. A arte de fingir é a técnica de transformação mais poderosa do mundo, mesmo as pessoas mais familiares ou ninjas perceptivos não conseguem distingui-la. Além disso, Jun Uchiha tem uma personalidade retraída e geralmente não tem amigos, então Baize fingiu ser muito tranquilo, sem revelar nenhuma falha do começo ao fim. Apresse-se e conte a Obito o que aconteceu esta noite. 3 pares de caleidoscópio Sharingan é realmente incrível. Principalmente aquele Uchiha é um monstro terrível. Baizhui murmurou, com uma expressão de medo no rosto. Quando Jui usou o Shenlu Tianzeng para afastar todos os membros do clã, Baizhui ficou assustado e quase revelou sua forma original. Afundou lentamente no chão, misturando-se com a grama e as árvores no chão, executando a técnica da mosca. Shua, Baize, que estava no subsolo, cortou toda a respiração e deixou o clã Uchiha em uma velocidade extremamente rápida. Em seguida, siga para o norte, em direção ao cemitério da montanha. Fim do capítulo. Capítulo 56, Telhado. Edifício Rokage no telhado. Esta noite, a terceira geração chegou ao telhado do prédio. Clique. Ele manteve o cachimbo na boca, soprando as nuvens enquanto olhava a cena noturna ao longe. Um certo momento, ouve o som de uma bengala tocando o chão atrás dele, e Sandaimu soube, sem virar a cabeça, que era Danzo quem havia chegado. É tão tarde, qual é o problema? Sandaime exalou um anel de fumaça e perguntou levemente. Danzo caminhou para o lado da terceira geração, ombro a ombro com o último, observando toda Konoha juntos, e depois de um tempo, ele bufou friamente. Oi Zan, por que se preocupar em perguntar com conhecimento de causa? Momento, você, como eu, não envia alguém para espionar informações. 3 Daimo imediatamente franziram a testa ao ouvir as palavras e disseram com desagrado. Danzo, deixe seu povo se retirar imediatamente. Mandei Shisui ir embora. Ele é o Uchiha mais forte e tem poder suficiente para resolver o problema do Uchiha. Danzo desaprovou e respondeu friamente. É melhor você torcer para que Zishui tenha sucesso. Se ele falhar, meu povo o fará. Sandaime estava prestes a perder a paciência, quando de repente se assustou, e de repente voltou seu olhar para a periferia da vila, a localização do clã Uchiha. Da floresta de lá, surgiram violentas flutuações de chakra. O que está acontecendo? Foi Zishui e a tribo que fizeram isso. O rosto do 3 Daimo estava cheio de surpresa. Danzo também estreitou os olhos. Ele estava esperando que Kakashi usasse o pergaminho de sinalização, esperando que os lindos fogos de artifício florescessem sobre o clã Uchiha. Quando esse momento chegar, ele pode forçar a terceira geração a tomar uma decisão, usando o poder de ANBE e até mesmo de toda Konoha para erradicar o malvado clã Uchiha. O tempo passou 1 minuto e 1 segundo. Os 2 velhos no telhado não pareciam sentir o frescor da noite e estavam todos olhando na direção do clã Uchiha. Não por um tempo. As violentas flutuações de chakra na floresta desapareceram e a situação parecia ter se resolvido e chegado ao fim. Não vi o esperado sinal de fogos de artifício decolar, fazendo Danzo franzir a testa gradualmente, seu rosto afundando como água. Em contraste, as sobrancelhas originalmente franzidas da terceira geração relaxaram lentamente. Parece que Zishui fez isso e é digno de ser descendente de Jing. Sandaime mostrou um sorriso satisfeito e fumou seu cachimbo satisfeito. Outro momento se passou. Aqui estamos. A terceira geração viu uma figura familiar se aproximando do edifício Rokage em uma velocidade muito rápida. Uau!
Kakashi apareceu instantaneamente, ajoelhou-se na frente dos dois e abaixou a cabeça. Kakashi, como está a situação? A terceira geração deu uma olhada em Danzo e perguntou deliberadamente na frente deste último, esperando que Kakashi enviasse boas notícias. No entanto, Mestre Naruto, Shisui e Uchiha tiveram um duelo, infelizmente perdido para este último. Eu também fui descoberto pelo povo Uchiha. Enquanto Kakashi contava a verdade sobre o que viu esta noite, as expressões de Sandaime e Danzo coincidentemente se tornaram muito emocionantes. Se a descrição de Kakashi não for intuitiva o suficiente. Mestre Danzo, quando uma voz sem emoção soou, a garota oleosa Ryoma também veio ao telhado para retornar ao seu comando. Ele também trouxe uma foto tirada por Neb Ninja olhando para a floresta do clã Uchiha do posto de vigilância. Tela. À distância é possível ver o Susanoo verde de Shisui, e o Susanoo azul do patriarca Fugaku que apareceu mais tarde. Quanto ao substituto de Duan, devido ao seu formato especial, não foi capturado pela vigilância. Mas pela boca de Kakashi, é impressionantemente confirmado que Susanoo existe. Depois de assistir à tela de monitoramento, Sandaime e Danzo se entreolharam e ambos viram o horror nos olhos um do outro. O choque em seus corações não pôde ser acalmado por muito tempo. Susanoo quase. Esta técnica, eles tinham visto Uchiha Madara executá-la no campo de batalha naquela época, e eles conheciam seu poder aterrorizante. Isso é simplesmente um poder divino. Um Uchiha que pode usar o Susanoo significa que essa pessoa abriu o caleidoscópio Sharingan. Ou seja, o clã Uchiha mostrou 3 pares de caleidoscópios ao mesmo tempo esta noite. É realmente assustador. Fora Uchiha, Danzo leu o nome que o fazia temer, seus olhos ficavam cada vez mais sinistros. Ele finalmente descobriu. Não é à toa que Duan se atreveu a borrifar chá amargo no rosto pessoalmente. Acontece que ele tinha esse tipo de confiança, tão arrogante quanto Madara naquela época. Ao mesmo tempo, Danzo também percebeu que seu plano para destruir o clã Uchiha ainda estava um pouco ansioso por um sucesso rápido. Com certeza, depois que a terceira geração voltou a si, a primeira coisa que fizeram foi repreender Danzo severamente. Escute, não importa qual plano você tenha, pare com isso imediatamente. Caso contrário, seu assistente Hokage vai parar de fazer isso. 3 pares de caleidoscópios. Mesmo que Zishui esteja do lado da aldeia, ele ainda tem 2 pares de caleidoscópios para lidar. Especialmente Uchiha, de acordo com a descrição de Kakashi, o quão poderoso ele ainda é desconhecido. Uma vez que eles se voltem contra o clã Uchiha neste momento, as consequências serão imensuráveis. Mas a terceira geração também sabe. Uchiha soltou Kakashi de volta são e salvo e pediu-lhe que contasse as informações sobre o caleidoscópio. Esta medida pretendia enviar um sinal à gestão superior da aldeia. Uchiha, ele não quer causar problemas, mas não tem medo disso. Pense aqui, uma reunião de alto nível será realizada amanhã. Sandaime disse uma palavra para Danzo, depois se virou, saiu e desceu do telhado. Kakashi. Danzo olhou para Kakashi, não esquecendo de caçar a parede neste momento. Mas assim que ele chamou o nome de Kakashi, o rosto deste mudou, ele se curvou rapidamente e então fugiu num piscar de olhos. Danzang saiu bufando. Faça uma pausa no caminho para casa. Reunião do clã esta noite. Ele derrotou Shisui, o líder da facção moderada, e também uniu o clã Uchiha com a ajuda de Kakashi, a peça de xadrez de terceira geração e a raiz do inimigo estrangeiro. O atual Uchiha, sem falar que todos se tornaram radicais, pelo menos a maioria dos membros do clã uniram a frente e estão firmemente ao lado da família. Hoje, Shisui e Itachi foram mandados para o leito do hospital na enfermaria, e Obito também foi mandado embora com os braços quebrados. No livro original, os meninos e meninas Uchiha se deitam um por um. Isso não está melhorando, mesmo que Konoha queira destruir Uchiha neste momento, Fuyui pode liderar sua tribo para morder Konoha com força se ele não conseguir fazer um movimento. Mas ainda é muito difícil morrer com Konoha, ou até mesmo vencer.
No entanto, isso não é algo para se preocupar. Quanto a como melhorar a força, deixe o povo Uchiha descobrir suas próprias soluções. De volta ao ginásio. Ao atravessar o corredor e passar pelo quarto de Samui, ele parou de repente e apurou os ouvidos. Estava muito quieto lá dentro, com apenas leves sons de respiração. Samuel parecia ter adormecido. Duan continuou andando, foi ao banheiro tomar banho e depois voltou para o quarto para descansar. Nada a dizer a noite toda. No dia seguinte, o sol da manhã estava nascendo e, à medida que os aldeões saíam de suas casas, a aldeia gradualmente tornou-se animada. A Konoha de hoje ainda é a mesma de sempre, pacífica e pacífica. Aqui, o departamento de polícia do Uchiha enviou pessoas para patrulhar as ruas como de costume. Do outro lado do edifício Hokage, a alta administração de Konoha não se mexeu. No entanto, poucas pessoas sabem o quão perigosa era a situação da noite passada, e a aldeia já esteve à beira de um conflito civil. Sob a ilusão de calma, as correntes ocultas estão surgindo. Fim do capítulo. Capítulo 57 Lutas internas de Konoha F4. Às 10 horas da manhã, escritório do Hokage. 3 sofás de couro cercam uma mesa de centro e 4 idosos sentam-se. Participaram desta reunião de alto nível Sarutobi Hiruzen Ii, o assistente Hokage Shimura Danzo e 2 consultores, Tanju Koharu e Mito Menian. Koharu Kazuya não apenas gerencia a enorme organização de assuntos governamentais de Konoha, mas também é responsável pela comunicação entre a vila e a prefeitura de Daimyo. Ele é um veterano reconhecido pelo próprio Fire Country Daimyo. Esses 4 velhos que agora ocupam altos cargos eram todos discípulos de Qianshou Feijian. Após a morte de Nidaime, os 4 administraram conjuntamente a vila de Konoha por quase 40 anos. Eles passaram por 2 guerras mundiais ninja e todos os tipos de tempestades e ondas passaram. Isso pode ser dito. A vila de Konoha pode ter o brilho de hoje, o papel de liderança desempenhado pelos 4 primeiros é crucial. Este ponto está claramente escrito nos livros escolares ninja. Neste momento, Xiaoxun e Yan seguravam cada uma informação e, depois de lê-la, ambos pareciam solenes. Eu não esperava que o Uchiha tivesse 3 pares de caleidoscópio Sharingan sem fazer barulho, e eles estão escondidos tão fundo. Xiaoxun estreitou os olhos e disse emocionado. Parece que o Uchiha tem sido tolerante e recuado nos últimos anos, apenas para nos deixar relaxar nossa vigilância, e agora ele finalmente mostrou suas presas. Yan empurrou os óculos e repetiu. Como discípulos de Qianshou Feijian, os 2 aprenderam com o professor, então naturalmente sabem o que significa o caleidoscópio Sharingan. Felizmente, a julgar pelas informações disponíveis atualmente, embora os 3 Fugaku, Shisui e Duan sejam mais fortes um do outro, eles ainda estão muito atrás de Uchiha Madara naquela época. Não diga mais nada. O Susanoo de Blade tem mais de 100 metros de altura e pode nivelar uma montanha e interromper um rio com um único tiro. É ainda mais assustador do que a fugitiva Kyuubi. Se houver 3 Madaras no clã Uchiha, então ainda é um peido, mesmo que Senju Hashirama renasça, ele terá que ficar de lado. Sandaime largou a carteira de cigarros, pigarreou e estava prestes a falar, mas foi impedido por Danzo ao lado. Bateu. Danzo jogou o documento de inteligência em suas mãos sobre a mesa de centro e disse em voz profunda. Enviei pessoas para espalhar secretamente o conteúdo deste documento. Em pouco tempo, toda a aldeia saberá que Uchiha tem 3 pares de caleidoscópios. Aspas. Quando a terceira geração ouviu isso, ele franziu a testa, suprimiu sua raiva e perguntou a Danzo, por que você fez isso? Dê-me um motivo. Ele claramente ordenou que Danzo parasse todas as ações contra o Uchiha, mas o último ainda seguiu seu próprio caminho e não o tomou como Hokage. Enfrentando a raiva da terceira geração, Danzo sentou-se firmemente no sofá e respondeu com confiança. Claro que é para fazer com que toda a aldeia fique ao nosso lado. Afinal, ninguém quer ver outro Uchiha Madara aparecer em Konoha.
pares de caleidoscópios farão com que aqueles que suspeitam de Uchiha tenham ainda mais medo e repulsa desta família. Nesse momento, dezenas de ninjas, grandes e pequenos, e milhares de ninjas civis em toda a vila se unirão espontaneamente para lidar com Uchiha sem ordens de você, Hokage. Contanto que possamos reunir a força de toda a aldeia, temos medo de que o Uchiha vire o mundo de cabeça para baixo. Aspas. Danzo acha que está fazendo a coisa certa, então ele não tem medo de ser questionado pela terceira geração. A terceira geração balançou a cabeça decepcionada e repreendeu Danzo impiedosamente. Danzo, sua visão geral é muito estreita. Ni só pensa em lidar com o Uchiha, mas você já pensou que a vila não aguenta atritos internos agora? Não se esqueça que outras grandes aldeias ninja sempre estiveram de olho em Konoha. Se o conflito com os Uchiha agora for intensificado e o conflito civil for desencadeado, o conflito externo ficará para trás. Você me diz, aspas, bufa. Danzo levantou-se imediatamente após ouvir as palavras, olhou para a terceira geração com olhos ardentes e acusou-o com o backhand. Izan, você é muito indeciso, por isso soltou o rabo do Uchiha, fazendo com que esta família se tornasse um câncer em a aldeia. Neste assunto, você, Hokage, deve assumir total responsabilidade. Xiaoxun e Yan, que estavam do lado, optaram por permanecer em silêncio neste momento. Na questão Uchiha, todos são pró-Danzo, a favor do uso de táticas mais agressivas do que são agora. Ops! A terceira geração viu que a situação não estava certa, e se isso continuasse, seu Hokage seria esvaziado pelos outros três, então ele imediatamente. Bum! Ele deu um tapa violento na mesa de centro, levantou-se também e repreendeu Danzo com raiva. Basta! Ok, pare de discutir. Ainda não descobri como lidar com o Uchiha, meu próprio povo está em conflito primeiro, o que está acontecendo? Vendo isso, Xiaoxun e Yan finalmente balançaram a cabeça, desamparados, e se tornaram pacificadores. Esta não é a primeira vez que Konoha F4 briga. Tendo trabalhado juntos durante décadas, não é incomum que os quatro discordem ou até discutam por causa das suas diferenças políticas. No entanto, Konoha F4 tem uma coisa em comum. Tudo o que fazem é para o benefício de Konoha, para proteger a aldeia. Pelo menos, eles pensam assim. Depois de se acalmar, Xiaoxun, como a única mulher no topo, apresentou sua própria opinião. Como disse Hirazan, é inapropriado começar uma guerra com Uchiha agora. Uchiha deixou Kakashi voltar, o que também mostra que eles não querem brigar com a aldeia, porque também sabem que não tem hipóteses de vencer. Mas, Yan pegou as palavras de Xiaoxun e expressou suas preocupações. O problema agora é que Uchiha mostrou seus 3 pares de cartas caleidoscópio. Se não pudermos dar uma resposta forte, eles definitivamente estarão prontos para tentar recuperar a autoridade do departamento de polícia. Poder. Como responderemos então? O problema do Uchiha é na verdade o problema do departamento de polícia. Isso causou dor de cabeça aos executivos de Konoha por décadas. Isso é tudo culpa do segundo Hokage. Danzo bufou friamente, sem mostrar o rosto para o professor morto. A segunda geração estabeleceu a força policial e deixou o clã Uchiha assumir o controle total dela, que foi o segundo maior erro que ele cometeu em sua vida. Danzo sempre guardou ressentimento contra a segunda geração, pois quando esta escolheu o herdeiro, ele não o escolheu, mas sim Sarutobi Hiruzen. Não é só Danzo. Koharu e Yan sempre estiveram insatisfeitos com o fato de a segunda geração ter entregado o departamento de polícia a Uchiha, e isso é difícil de entender. O departamento de polícia, responsável por formular as leis da vila de Konoha, manter a lei, a ordem e a estabilidade da vila, e prender aqueles que têm tendências criminosas. O poder legislativo, o poder de aplicação da lei e o poder judicial estão todos completos. Da prisão ao julgamento e condenação, até ao envio para a prisão, pode-se dizer que é um serviço centralizado. O poder do departamento de polícia é tão grande que toda Konoha, apenas a Anbu do Hokage pode controlá-lo e equilibrá-lo. Em outras palavras,
Em Konoha, com exceção do ninja NBE, os quase 10.000 ninjas restantes e centenas de milhares de civis estão todos sob a jurisdição dos Uchiha. O Uchiha pode inventar qualquer desculpa e prender quem quiser. Isso é razoável? Então, nos últimos 30 anos, para corrigir os erros cometidos durante o reinado da segunda geração, pode-se dizer que Konoha F4 quebrou a cabeça e reduziu o poder do departamento de polícia de todas as maneiras possíveis, o que evitou que Uchiha causasse muitos problemas. Fim do capítulo. Capítulo 58. Um plano ganha-ganha. Procure ler mais. Pare de reclamar do professor. A terceira geração parecia infeliz e avisou Danzo novamente, e então mostrou nostalgia em seu rosto. A segunda geração entregou o departamento de polícia para Uchiha, deve haver a visão dele, questionar sua decisão. Ele é o sucessor nomeado de Senshou Feijian e mantém a segunda geração, ou seja, mantém sua própria autoridade. No entanto, a terceira geração também admitiu. Afinal, a era atual é diferente. Konoha não é mais a Konoha da segunda geração. Danzo estava esperando pelas palavras de Sandaime e com um piscar de olhos sugeriu: eu tenho uma solução. Contanto que possamos provar que o Uchiha é incapaz de dirigir o departamento de polícia, podemos justificadamente reduzir ainda mais seu poder. Como provar isso? Terceira geração perguntou. Motim na prisão. Danzang disse 4 palavras friamente. O que você quer dizer? A terceira geração franziu a testa novamente e perguntou. Danzang tomou um gole de água antes de expor seu plano às pressas. O departamento de polícia é muito rígido na aplicação da lei e muitas vezes prende pessoas na rua por assuntos triviais, o que já causou reclamações dos moradores e causou muitos problemas, insatisfação. Então, pretendo criar um motim na prisão e, em seguida, aproveitar isso para recuperar a prisão do departamento de polícia dos Uchiha. Nesse momento, também podemos libertar os ninjas e civis que foram presos injustamente. Dessa forma, podemos naturalmente conquistar mais corações das pessoas. Isso é matar 2 coelhos com uma cajadada só, permitindo-nos alcançar uma situação ganha-ganha, vencer 2 vezes. Aspas. Ouvindo a fala eloquente de Danzo, ele parece estar planejando esse assunto há muito tempo. No entanto, não. A terceira geração balançou a cabeça resolutamente e descobriu o problema. Assim que ocorrer um motim na prisão, a situação se tornará incontrolável. Se todos os presos do departamento de polícia acabarem, como pode ser garantida a segurança das pessoas e propriedades da aldeia? Não me dê esse conjunto, Irisa. Danzo tem um sarcasmo no rosto, como se tivesse visto através da terceira geração. Sacrifícios devem ser feitos para alcançar grandes coisas. Quantos aldeões foram afetados nos tumultos na prisão? O Uchiha arcará com quanta responsabilidade? Tantos anos. Você nem entende isso? Às vezes, em prol da situação geral, os interesses de um pequeno número de pessoas só podem ser sacrificados. Esta é a verdade que todo superior deveria ver claramente. Repito, este assunto deve ser considerado a longo prazo. A terceira geração também olhou diretamente para Danzo com olhos ferozes, e sua atitude ainda era muito dura. Neste caso, o velho não tem nada a dizer. Danzo imediatamente se levantou e foi embora. Xiaoxun e Yan trocaram olhares. Todos sabiam em seus corações que a declaração de Sandaimu, que parecia ser contra ele, era na verdade uma aprovação tácita de Danzo, mas ele não queria assumir a culpa por isso. Sem Danzo carregando a escuridão, como o mundo pode ver um Sandai Hokage gentil e brilhante? Se não houver mais nada, voltaremos primeiro. Xiaoxun abriu a boca e levantou-se com Yan para se despedir. Ah, Sandai me suspirou, exausto. Você realmente quer deixar Danzo fazer esse tipo de coisa? Justamente quando ele hesitou, a NBE, usando uma máscara de águia, correu para o escritório e relatou a terceira geração. Mestre Naruto, o clã Uchiha mudou. Agora mesmo, mais de 30 ninjas Uchiha deixaram o clã. O rosto da terceira geração mudou, e ele temporariamente deixou outras coisas para trás e perguntou: quem é o líder deles e onde é o seu destino? É para o edifício Hokage.
Neste momento, estou realmente com medo de alguma coisa. A resposta de Rock foi além das expectativas da terceira geração. Não, eles parecem estar indo em direção à academia do Uchiha. Eagle deu um palpite, mas não tinha certeza. A terceira geração ficou surpresa ao ouvir as palavras e então ordenou: entendo, deixe as pessoas continuarem monitorando. Depois de um tempo, ainda inquieto, a terceira geração tirou da gaveta uma bola de cristal translúcida do tamanho de um punho. Eu o vi condensar chakra e, com alguns truques, a figura da Anbu de codinome, Águia, apareceu na bola de cristal. Essa pessoa está escondida no telhado de uma casa, observando um pequeno beco abaixo. No beco fica a academia criada por Duan, Departamento de Transformação Corporal. Esta é a técnica secreta única da terceira geração. A arte do telescópio. Contanto que você conheça as características do chakra da pessoa-alvo, você pode usar o meio da bola de cristal para monitorá-la a longa distância. É uma técnica de vigilância muito mágica. No entanto, esta técnica não é exagerada a ponto de a terceira geração poder monitorar todos na aldeia à vontade. Ele não tem habilidade nem energia. Até aqui, ele monitorou apenas alguns de seus subordinados, bem como algumas pessoas especiais da aldeia. Por exemplo, 9 caudas Jinchuriki Uzumaki Naruto. Alguns ninjas poderosos, como Danzo, podem detectar a espionagem da terceira geração e usar meios para invalidar a técnica do telescópio. Esta é também a razão pela qual a terceira geração não utilizou esta técnica para monitorar Shisui, porque este com certeza descobrirá. Se isso afetasse a imagem dele como Hokage no coração de Zishui, o ganho não superaria a perda. Neste momento, na bola de cristal, mais de 30 ninjas Uchiha apareceram e invadiram o beco com força poderosa. Direto para a academia. O que esses caras estão tentando fazer? Vendo esta cena, a terceira geração franziu a testa e olhou atentamente. Reticências. Um grupo de ninjas Uchiha, uniformemente vestidos com túnicas azuis de gola alta, com expressões extremamente sérias em seus rostos, caminhou pela rua resolutamente. Liderado por Uchiha Inaru, Uchiha Ironfire e vários outros Jonin do departamento de polícia. Todos os transeuntes que viram essa cena conversaram muito. Tantos ninjas Uchiha são despachados coletivamente, o que eles vão fazer? Será que algum criminoso importante será capturado? Olhando para a situação, temo que algum grande ninja da aldeia não tenha sorte. Não importa o que aconteça, fique longe deles rapidamente e tome cuidado para não ser implicado. Reticências. Onde um grupo de Uchihas passava, os transeuntes mudavam de semblante um após o outro, para não evitá-lo. Mas eles adivinharam errado. Esses ostentosos Uchihas, depois de causarem grande agitação ao longo do caminho, finalmente mergulharam em um beco remoto e desabitado. A reunião do clã ontem à noite. Uchiha Duan apareceu no palco como cunhado do patriarca e o resultado foi uma batalha incrível. Ele mostrou sua verdadeira força diante de todos os membros do clã e os fez perceber sua própria fraqueza. Rasgando Susan, Shinra Tenmai, o grande poder de Duan deixou todos os Uchiha com medo, mas também os deixou loucos. Concluiu que a força atual do clã Uchiha é fraca demais para chamar sua atenção. Ouvi isso. Muitos membros do clã que se prezavam voltaram e pensaram muito sobre como se tornarem mais fortes. Alguns até pensaram nisso e não dormiram a noite toda. Esta manhã, um grupo de pessoas se reuniu e pensou muito sobre isso. Como resultado, ainda não consigo descobrir como despertar o caleidoscópio ou usar outros métodos para melhorar minha força. Finalmente, Daohu e outros decidiram reunir coragem para ir à Academia Quebrada e pedir conselhos a este. Existem mais de 30 Uchihas, entre radicais e moderados. Muitos deles recusaram as tarefas em mãos ou pediram licença ao departamento de polícia apenas para visitar Duan. Como patriarca e chefe da força policial, Fuyui não apenas concordou com o comportamento de Inaura e de outros, mas também concedeu prontamente a licença de todos. Então, todo mundo veio para a academia com pressa.
Esses 2 dias são capítulos de transição, e o enredo maravilhoso voltará em breve, acompanhe. Se você conseguirá fazer um avanço em Sanjiang desta vez, depende do acompanhamento de todos. Fim do capítulo. Capítulo 59 Buda reclinado. Você. Samui viu tantos Uchihas invadindo o ginásio, sua expressão mudou imediatamente e ele inconscientemente pensou que algo estava errado com o curador. A pessoa que ela reconhece como líder é Uchiha Inahide, que veio da última vez. Olá! Dalru acenou com a cabeça para Samuel e Daamin disse, isso mesmo. Na reunião do clã Uchiha ontem à noite, ouvimos que uma academia foi aberta. Todos estão muito interessados, então vamos dar uma olhada. Esse motivo é perfeito. Afinal, foi o patriarca Fuiui quem anunciou pessoalmente a academia do cunhado na reunião do clã. Oh, Samui ficou surpreso por um momento, depois voltou a si, claro que não, vou ligar para o curador agora mesmo, ele está praticando. Por alguma razão, ela sentiu que o Dalru à sua frente parecia muito mais educado do que quando ela veio da última vez. Dalru ouviu as palavras, mas rapidamente interrompeu Samuel e disse nervosamente, não, podemos esperar. Ouvindo que Duan está praticando, como Dalru e outros ousam perturbá-lo. É assim mesmo? A atitude de Dalru e outros surpreendeu Samui. Mas, Samui sentiu que não era uma questão trivial a visita de mais de 30 Uchihas, e ele deveria avisar o curador o mais rápido possível. Pense aqui, PLZ me siga. Ela fez um gesto de convite, abriu o caminho e conduziu Dalru e outros até a porta da sala de retiro. A porta não estava fechada, estava entreaberta. Dong Dong. Samui deu um passo à frente, bateu suavemente na porta com 2 dedos e disse com voz clara, curador, há um visitante. Depois, ela se virou e disse a Dalru e aos outros, por favor, entrem, o curador costuma receber convidados na sala de retiro. Obrigado. E Dalru acenou com a cabeça, primeiro tirou os sapatos, depois respirou fundo e entrou com uma cara séria. Outros Uchihas seguiram o exemplo, alinharam-se e entraram levemente na sala de retiro, sem ousar fazer barulho. À medida que mais de 30 pessoas entravam na sala, a sala de retiro originalmente vazia de repente ficou muito mais lotada. Assim que todos entraram pela porta, viram a caligrafia pendurada na parede do meio, com 2 caracteres extravagantes de Zhu Wang, escritos nela. E sob a palavra, sentar e esquecer. Vi Duani deitado de lado de frente para a pessoa, os olhos ligeiramente fechados, como se estivesse tirando uma soneca. O cotovelo direito repousa no chão, as costas da mão apoiam a posição da têmpora, a mão esquerda repousa sobre a perna esquerda, os pés estão juntos, e a expressão em seu rosto é pacífica e serena. A postura de Huan dá às pessoas a sensação de uma estátua de Buda em um templo, serena e solene. Dormir. Todos no Uchiha viram a aparência de Duan, eles não puderam deixar de olhar um para o outro com consternação, ninguém se atreveu a falar para acordar Duan. Então, espere. Dalru se virou, fez um gesto para todos e sentou-se ali mesmo. Ele não se senta casualmente. Em vez disso, ajoelhe-se no chão, coloque os quadris em cima dos tornozelos, endireite a parte superior do corpo e coloque as mãos nos joelhos com cuidado. A expressão é solene, sem apertar os olhos. Vendo isso, o resto da tribo alinhou-se espontaneamente em 4 fileiras, todos ajoelhados no chão em postura sentada, esperando pacientemente sem dizer uma palavra. Duan está dormindo, respirando fundo. Colidir. Cada vez que ele inspira, é como uma longa baleia sugando água, e o ar a poucos metros parece se transformar em água corrente, correndo para a barriga de Duan. Ufa! Quando ele exalou, uma corrente de ar branco saiu de sua garganta, condensada e nunca dispersa, como uma espada. As visões ocorrem frequentemente entre respirações e respirações, fazendo Dalru e os outros arregalarem os olhos e prenderem a respiração, sentindo-se muito surpresos. Neste momento, aos olhos deles, Duan parecia não ser mais um ser humano, mas uma besta com cauda cochilando.
Mesmo quando ele estava dormindo, seu corpo exalava naturalmente uma aura majestosa, o que tornava as pessoas assustadoras. Na verdade, julgar que isso é cuidar do corpo. Ontem à noite, na batalha com Shisui, ele usou seu corpo físico para forçar o Susanoo, o que causou algum cansaço e danos ao seu próprio corpo. Depois de uma batalha tão grande, uma pessoa comum precisa cultivar pelo menos 10 dias e meio meses. Dan Duan usa esse método de respiração onírica para permitir que os músculos, meridianos e órgãos de todo o corpo descansem profundamente e realizem a auto-reparação sem perder um dia. Pode trazer o corpo de volta ao seu estado máximo. O tempo voa. Antes que eu percebesse, 2 horas se passaram. Dao Hu e os outros esperaram muito tempo, mas ainda assim acordaram. Duan, em vez disso, adormeceu cada vez mais e morreu, até perder o fôlego, como se realmente tivesse se tornado um Buda, prestes a deixar o mundo no Nirvana. Sente-se ereto por muito tempo, nem mesmo um ninja aguenta. Mas o povo Uchiha ainda resistiu em silêncio e ninguém ousou cometer erros. Uma sala de retiro, verdadeiramente silencioso e audível até a gota de uma agulha. Samun espiou pela fresta da porta, sentindo-se cada vez mais surpreso. No chão da sala de retiro, um enorme padrão de peixe Tai Chi Yang está pintado. Julgue uma pessoa deitada do lado Yang, sentada e esquecendo de adormecer. Os mais de 30 Uchihas sentaram-se ordenadamente e eretos ao lado da sombra, assim como os civis convocados pelo Daimyo. Essa cena fez Samuel se perguntar o que aconteceu na reunião do clã Uchiha ontem à noite. Ela pensou sobre isso, embora não soubesse o que o curador fazia, mas pelo menos ela tinha certeza. Costumava ser o curador do povo marginal do Uchiha, ele se tornou a figura central do clã Uchiha da noite para o dia. Crise. Samun empurrou suavemente a porta com uma das mãos e, com a outra, segurou uma bandeja com dezenas de xícaras de chá e a enviou. Um copo é colocado no chão na frente de cada convidado. Mas talvez pensem que beber água fará barulho, atrapalhando o sono, e muitas pessoas nem ousam beber água. Outra hora se passou. Ficar sentado por muito tempo fez com que as pernas de Dao Hu e de outros ficassem dormentes, e cada um deles estava prestes a não conseguir se segurar. Neste momento, Duan finalmente abriu os olhos. Shua! Ele parecia ser um dragão gigante despertado da hibernação, seus olhos eram como raios, iluminando toda a sala de retiro. Sob o olhar de Duan, todos no Uchiha desviaram o olhar descaradamente, sem ousar olhar para ele. O que você está fazendo aqui? Duan sentou-se e perguntou. Duan, por favor, guie-nos como nos tornarmos mais fortes, por favor. Dao Hu foi direto ao assunto, com uma expressão extremamente solene no rosto, e quando terminou de falar, ele bateu para frente, sua testa bateu no chão com um estrondo claro e alto. Por favor, pare. Um grupo de Uchihas seguiu de perto, implorando em uníssono e curvando-se em uníssono. A cena é muito espetacular. No entanto, por que eu deveria te ensinar? Duan não se comoveu e seu tom estava tão neutro como sempre. Assim que essas palavras foram ditas, os corações de todos ficaram frios de repente. Dao Hu ficou totalmente chocado, levantou lentamente a cabeça, olhou um para o outro com os membros do clã e viu a amargura nos olhos um do outro. Sim, todo homem forte tem seu próprio método de cultivo, então por que ele deveria contar a Dao Hu e outros sobre uma coisa tão importante? É porque todos são do mesmo clã? Antes da noite passada, poucos Uchiha o conheciam, muito menos o consideravam um membro próximo do clã. Portanto, é razoável e razoável excluir todos neste momento. Depois de pensar sobre isso. Ok, me desculpe, fomos rudes. Vamos agora. E Dao Hu se levantou, curvou-se tristemente para Duan, pediu desculpas por invadir o ginásio e então se preparou para levar os membros do clã embora. Inesperadamente, Duan disse de repente. Não há problema em ser abrupto, afinal, minha academia está aberta para negócios. Termine esta frase. Duan se levantou, saiu pela porta lateral e foi regar as flores do quintal. Fim do capítulo. Capítulo 60 Uchiha, mudança de carne.
Dao olhou para as costas de Duan Li e, de repente, um relâmpago passou por sua mente e ele percebeu de repente. Isso mesmo, porque ele não pensou nisso. Por um tempo, Dao Hu ficou radiante. Ele saiu correndo da sala de retiro, encontrou Samuel e perguntou a este: como posso me tornar membro aqui? Preciso de um cartão. E nós também precisamos solicitar um cartão. O resto da tribo também reagiu e quis ficar aqui para se exercitar. Samui ficou pasmo. Na academia normal, pode não haver um único cliente em meio mês, mas hoje vieram mais de 30 pessoas ao mesmo tempo. Será que o triste negócio está realmente melhorando? Por favor, registre-se na recepção. Ela se recuperou e disse educadamente ao povo Uchiha. Então, todos fizeram fila e se registraram um por um. O cartão de membro do nosso departamento de transformação corporal custa 500 taéis por mês, 1000 taéis por temporada e 2.500 taéis por ano. Samui apresentou habilmente o sistema de cartão de membro para Inaura. Cartão anual. Inaufire pagou o dinheiro sem hesitação. 2.500 taéis, pode-se dizer que esse preço está bastante próximo do povo, e não há pressão econômica para Jonin como Dao Hu. Samui perguntou sobre a altura e o peso de Dao Hu, tirou do armário um conjunto de camiseta branca e shorts vermelhos com a palavra, reforma da carne, impressa e entregou a este último. Em seguida, ela pegou outro panfleto e o apresentou a Dao Hu. Este é um manual introdutório ao condicionamento físico escrito pelo próprio nosso curador. Dao Hu ficou chocado, como se tivesse encontrado um tesouro, mal podia esperar para ler o livreto depois de recebê-lo. Vendo isso, outras pessoas correram para conseguir o cartão. Depois de distribuir todos os cartões de sócio, roupas de ginástica e manuais, Samui disse a todos: se vocês tiverem alguma coisa que não entendam durante o processo de preparação física, podem me consultar gratuitamente, e eu darei as respostas da melhor forma possível, minha habilidade. Obrigado. Dao Hu e os outros expressaram apressadamente seus agradecimentos ao ouvir isso. 10 minutos depois, todos os Uchiha saíram do vestiário, vestiram camisetas brancas e shorts vermelhos e correram para a área de equipamentos, tentando vários exercícios físicos. Logo, rugidos profundos soaram um após o outro no ginásio. Samui caminhou no meio da multidão, tirando dúvidas, corrigindo posturas de muitos integrantes, e até mesmo fazendo demonstrações de ação pessoalmente. Bebida. Seguindo o grito claro de San Yi, quando Dao Hu e os outros a viram levantando uma barra pesando mais de 600 quilos, eles imediatamente ficaram maravilhados e envergonhados. Com certeza, é realmente extraordinário poder obter a aprovação incessante e a mulher que fica ao seu lado. A partir desse momento, a palavra, treinador, foi acrescentada ao nome de Samui no meio da torcida. Aspas reticências aspas. Samui se sentiu muito milagroso. Esse grupo de ninjas Uchiha que costumam andar de lado e olhar as pessoas com as narinas chama seu treinador respeitosamente nesse momento, o que a faz se sentir muito irreal. Como sonhar? Samui percebeu que o respeito demonstrado por todos não era por ela, mas pelo curador atrás dela. Enquanto desempenhava o papel de treinadora, ela conversou com um grupo de Uchihas, aguçando os ouvidos de vez em quando para escutar suas conversas. Breve. Samui sabia tudo sobre o que aconteceu na reunião dos Uchiha na noite passada por Inaura e os outros. Caleidoscópio Sharingan, Suzano, Uchiha Nu. Embora essas palavras-chave tenham surpreendido Samui, elas também lhe deram uma nova compreensão dos Uchiha, que estiveram juntos dia e noite por 3 anos. Inesperadamente, o curador, antes discreto, na verdade esconde uma força tão terrível. Samui também finalmente entendeu por que o quarto Raikid estava tão interessado no curador e queria obter o plano prático completo deste último. Agora parece, a visão do mestre Raikid é realmente poderosa. Na verdade, mesmo que Samui não pergunte, ela logo saberá sobre a associação do clã Uchiha, afinal Danzo enviou pessoas para espalhar a palavra. Durante um treino rápido, Dao Hu acidentalmente encontrou uma foto de 2 pessoas pendurada na parede do ginásio. Na moldura da foto,
À esquerda está Duan, que tem 17 ou 18 anos. Naquela época, seu rosto ainda estava um pouco verde e seus músculos não eram tão grandes como são agora, mas ele estava vagamente cheio de um hálito invencível. À direita, há um homem de meia idade com corpo carnudo e cabeça de melancia com sobrancelhas grossas. Ele está sorrindo para a câmera com o polegar para cima, mostrando duas fileiras de dentes brancos. A relação entre os dois parece ser muito boa. Com licença, quem é esse homem? Inafiri não pôde deixar de ficar curioso e perguntou a Samui sobre isso. Ele realmente queria saber que tipo de pessoa pode ser amiga de Duan. Oh, esse é o ex-amigo do curador. Deve-se dizer que ele era um amigo musculoso chamado Matt Dai. Mas o Sr. Dai morreu durante a Terceira Guerra Mundial Ninja. Samui respondeu. Matt Dai. Quando Dalru ouvia as palavras, ele sempre sentia que o nome era muito familiar, e então de repente me lembrei disso. Esta pessoa é o homem super feroz que abriu a formação de um Gia de 8 portas e derrotou as 7 pessoas da espada ninja de Kirigakuri. Ele é o ninja mais forte da lenda. Acontece que Matt Dai também é membro da academia. Depois de ouvir a notícia, todos os Uchiha ficaram muito animados e mais motivados para os exercícios. Eles também ouviram que a arte proibida de Bamendum Gia exige um preparo físico muito elevado do artista. Um ninja de 10.000 anos, após ser treinado pelo Departamento de Reabilitação Corporal, foi capaz de realizar tal técnica proibida, sozinho contra 7 espadachins ninja. Este exemplo é suficiente para mostrar que o condicionamento físico pode realmente tornar as pessoas mais fortes. Pensando nisso, Dalru e os outros sentiram como se tivessem sido espancados com sangue de galinha. Uma explosão de prática intensa. Felizmente, as pessoas neste mundo são super fortes. Caso contrário, eles já teriam tido rabdomiólise e teriam sido encaminhados para a UTI do hospital há muito tempo se fizessem assim. O tempo voa e já é noite. À primeira vista, todos os Uchihas do ginásio, sem exceção, suavam profusamente e caíam de exaustão. Vendo isso, Samui disse a todos como treinador: "Vamos parar aqui hoje. O descanso suficiente também é muito importante." O treinador disse isso e todos obedeceram naturalmente. Aliás, o banheiro da academia não é usado há muito tempo e o chuveiro está quebrado. "Vou consertar o mais rápido possível, sinto muito." Samui pediu desculpas solenemente, ela só descobriu esse problema. "Está tudo bem, é uma questão pequena." Todos sorriram e acenaram com as mãos. Neste momento, Bang Droga empurrou com determinação a porta da sala de retiro, saiu e olhou para todos os Uchiha. Sob o olhar de Duan, os sorrisos nos rostos de Dalru e dos outros congelaram em um instante, e eles inconscientemente prenderam a respiração, sentindo-se muito nervosos. A julgar, você não deveria achá-los barulhentos, nem encontrar algum outro motivo para afastá-los, certo? Justamente quando todos estavam inquietos. Samui, mande para cada um deles uma refeição fitness como compensação por não poder tomar banho. Duan disse inesperadamente: "Sim, diretor." Samui ouviu isso e correu para a cozinha para se preparar. Ovos, brócolis e o mais clássico molho de peito de frango. Como Itachi antes, todos no Uchiha colocaram máscaras contra a dor depois de beber. Antes de cuspirem, eles fugiram, um por um, para fora do ginásio. Na rua, um grupo de Uchiha usava camisetas e shorts, exalando cheiro de suor, o que mais uma vez atraiu a atenção dos transeuntes. Uchihas, mas eles não se importam com os olhares estranhos dos outros. Eles conversaram com entusiasmo sobre o que haviam ganhado hoje e planejavam estudar muito o manual de condicionamento físico quando voltassem, na esperança de aprender um pouco de sabedoria com ele. Escritório Hokage. 3 gerações desviaram o olhar da bola de cristal com uma expressão de espanto. Ele realmente não esperava que a mobilização dos professores do Uchiha desta vez fosse apenas para ir à academia praticar. Esqueça, deixe-os jogar. A terceira geração está preocupada com todo tipo de coisa que o Uchiha irá causar, mas o que ele mais teme é a situação atual. Na verdade,
Se todos os Uchihas corressem para levantar ferros e parassem de exibir seu poder o dia todo, a vila não se tornaria pacífica. Fim do capítulo. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.